Olá, pessoal da pós-graduação em docência. Hoje eu estou aqui com a professora Lourdes Rabelo Gomes, que realiza o atendimento educacional especial na cidade de Arcos, em Minas Gerais. E hoje ela está aqui conosco para contribuir com o nosso aprendizado acerca da sua experiência nesse atendimento para o processo de ensino e aprendizagem de estudantes surdos. Então, tudo bem, professora Lourdes? Tudo bem? Boa noite. Estou muito Boa noite. feliz de estar aqui. Então, antes de começarmos, conte para nós um pouco sobre a sua formação e atuação. Muito bem. Então, em 2003 eu me formei em pedagogia, né? E eu já trabalhava em escolas, né? Então, a partir daí, depois foi oferecido para mim, trabalhando nessa escola que eu trabalho até hoje, uma escola estadual, a Escola Estadual da Vila Boa Vista, e foi oferecido para mim o curso de Libras, né? Depois de eu ter formado a pedagogia. E então esse curso tinha que ser uma pessoa disponível, que teria que estar indo em Divinópolis, fazer uma vez por semana, então era bastante puxado, tinha que ter disponibilidade. E foi a partir daí, desse curso básico de Libras, que eu me percebi, né, que eu tinha essa vontade de trabalhar, principalmente com pessoas com deficiência, né? E então foi assim, o gatilho de eu estar começando esse trabalho. Então, depois eu comecei outros cursos, fiz pós-graduação em educação inclusiva, com ênfase em deficiência, em várias deficiências. Já tenho hoje o curso de graduação em educação especial. E a gente não para, tá sempre, né, fazendo o curso, porque quanto mais a gente estuda, melhor para a nossa formação, melhor para os nossos alunos. E, como eu disse, eu trabalho não só na Escola Estadual da Vila Boa Vista, mas também trabalho na rede municipal, né? Os dois eu ocupo a vaga de sala de recursos, né? E então eu trabalho com uma gama de crianças desde 2 aninhos até seus 20 anos. Por quê? Na escola municipal, né, que é, no caso, a sala de recursos funciona na Secretaria Municipal da cidade, então eu trabalho com os alunos até o 5º ano, né? Porém, quando eu parto para o meu trabalho do Estado, já é a partir do 6º ano até o ensino médio. Então, a gente tem essa amplitude de várias idades das crianças. Então, atualmente, eu estou trabalhando com um aluno surdo de 4 anos, né? E também isso no município. E no estado, eu estou trabalhando com uma aluna surda que tem 11 anos e que está no 6º ano. Então, duas diferentes maneiras de se trabalhar, né? Sim. Então, é uma experiência muito boa. Então, muitos perguntam assim, mas você é intérprete? Eu trabalho na sala de recursos, né? Porque, no caso, essas crianças precisam de um intérprete com eles na sala de aula, tá bom? Sim, interessante. Daí já dá para ver que a sua formação já é muito ampla e essa variação de idade dos alunos também proporciona diferentes experiências. Muito Bom, bom. então, de acordo com essas experiências, você acha que os professores das classes comuns estão preparados metodologicamente para incluir o estudante surdo nas atividades de ensino? Então, nós vemos aí que tem muita gente faz o curso básico de Libras, isso é muito interessante. Não só os professores, eu acho que todos deveriam fazer, porque é muito importante a gente ouvir o que o outro tem para falar, mesmo através da língua de sinais, né? Então, muitos professores, às vezes, têm essa preparação do curso básico, mas para você tenha essa comunicação com a pessoa surda, você tem que estar sempre tendo contato com ele, né?
Então, infelizmente, né, a gente percebe que nas escolas, né, ainda tem esse desfalque, né, que nem todas as pessoas têm conhecimento da língua. E isso prejudica automaticamente na aprendizagem do aluno, né? É verdade. Então, o que é oferecido para o aluno surdo dentro da sala de aula? Primeiro, ele tem que saber, né, a língua de sinais. Principalmente, nós estamos falando de alunos surdos, surdos que não ouve a voz humana, porque é diferente da deficiência auditiva, né? Isso. A deficiência auditiva, ela pode ter algum resíduo, o aluno pode estar usando um aparelho, né? Que pode Isso. beneficiar essa comunicação. Porém, mesmo assim, a gente não sabe até que ponto que esta deficiência dele pode ampliar, aumentar. Então, o que é instruído para as famílias é que eles tenham primeiro a língua de sinais. A partir daí, da língua de sinais, que é a primeira língua deles, depois que eles vão aprender a língua portuguesa. Entenderam? Interessante, Então, sim. como que eu vou aprender inglês sem saber o português? A mesma coisa são eles. Eles precisam saber a língua de sinais para partir para outra língua que não é a língua materna, que no caso é a língua portuguesa. Então, esbarra muito isso na sala de aula, né? Então, o que acontece? Ele tem que aprender a língua com um instrutor de Libras. E a partir dele entender, dele saber essa língua, ele vai ter o intérprete de Libras dentro da sala de aula. E nós estamos falando de surdos sem nenhuma deficiência. Somente a deficiência auditiva, no caso. Por quê? Porque se ele tiver mais outra deficiência, no caso intelectual, ele vai ter mais dificuldade para adquirir a língua de sinais, que é a Libras, e ainda mais a língua portuguesa, né? Então, tudo tem que ser estudado, o professor tem que estar por dentro da vida escolar e familiar e pessoal dessa criança, para a partir daí ver quais são as dificuldades para ajudar. Isso não quer dizer que o aluno não é do professor, né? Ele tem o intérprete que vai interpretar os conteúdos. Mas o professor, ele é aluno do professor. Então, o professor também tem que ter essa mão dupla com o intérprete e com o professor. Para ter uma interação, né? Interação. E com o professor da sala de recursos, que ajuda muito. Até quando esse aluno não tem a língua de sinais, né? Não tem conhecimento da língua de sinais, quem vai ensinar ele é o professor da sala de recursos. Entendi. Né? Então, e o fono também vai estar ajudando muito o fonoaudiólogo, né? Nessa aquisição. Então, é toda uma rede, porque quando a criança é incluída na escola, não é só o intérprete, não é só o professor da sala de recursos, não é só o professor regente. Todos têm que estar interagindo para o melhor desenvolvimento desse aluno dentro da sala. Então, a preparação nunca está pronto, né? A gente, como eu disse antes, a gente tem sempre que buscar, porque também um aluno é diferente do outro. Sim. É o que eu acabei de dizer. Se um aluno é só com deficiência, se ele é só surdo, ele vai aprender de uma forma. Se ele tem surdez e deficiência intelectual, ele vai necessitar da língua, mas ele vai ter mais dificuldades, né? Então, é sempre assim, a gente tem sempre tá buscando a formação, sim, e um meio de ajudá-los. E trabalhando em conjunto sempre, né, professora? Sempre.
E pelo que você tem observado, de acordo com as suas experiências, quais são assim, as principais dificuldades de aprendizagem dos alunos surdos? Então, eu percebo, principalmente, assim, nesse aluno de 4 aninhos, ele começou comigo com 3, né? Então, às vezes, muita coisa que eu estava trabalhando com ele, imagens, sinais, né? E ele não sabia o significado daquilo. Então, essa dificuldade deles, por não ter uma boa comunicação, é de entender o significado. Então, a gente tem que trabalhar o concreto primeiro. Por que daquilo? Por exemplo, uma maçã desenhada e uma maçã concreta, a maçã mesmo. Então, ele vai sentir o cheiro da maçã, ele vai saber para que é, aí ele vai conhecer o nome daquele objeto. Então, a dificuldade desses alunos é de estar entendendo para que servem as coisas, né? Então, nesse caso, a dificuldade deles para interpretar, por exemplo, essa aluna minha, a intérprete dela, comentou de que ela não sabia, né, há um tempo atrás, como que nascia a planta. Ela sabia que existia a planta, mas ela não sabia o processo de que nascer, de que a gente tem que colocar a sementinha, tem que regar. Então, isso é uma das dificuldades que a criança surda tem, porque às vezes ela não tem essa experiência concreta dentro de casa, né? Ela não sabe para que serve aquele objeto. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Que eles têm também essas dificuldades de saber o motivo, porque o significado e o significante das coisas, né? Então, daí também vem a importância em contextualizar, trazer o cotidiano para o aluno, explicar as atividades passo a passo. Isso mesmo, porque não é um simples papel, né? As imagens ajudam muito, muito mesmo. Vídeos ajuda bastante, mas a gente tá com a mão na massa é diferente, né? Então, Sim, a preocupação da gente ter que mostrar isso, não só para uma pessoa com deficiência, mas qualquer um desses dos alunos, eles têm que, muito necessário essa mão na massa, para que eles entendam realmente o porquê daquilo. Então, a dificuldade deles de entender o significado das coisas é muito grande. O sim. porquê, o motivo daquilo, por que se chama daquele jeito, né? Então, essa é uma das dificuldades que eu percebo com as crianças, principalmente as surdas. Entendi. E qual seria a melhor forma de promover a inclusão numa sala de aula de um aluno surdo? Então, assim, como eu disse, quando a criança surda não tem nenhuma deficiência, eles são muito visuais, né? Então, isso já ajuda bastante. Então, o que nós podemos fazer, os professores, todos que trabalham nas escolas, que tem alguma criança, que tem algum aluno surdo, mostrar para eles, assim, através de, por exemplo, vamos supor que a criança queira ir no banheiro. Ele já sabe o lugar do banheiro. Mas se tiver a plaquinha no banheiro explicando que aquilo ali é o banheiro feminino ou masculino, ele vai ser muito independente, né? Ele já vai saber onde ele deve estar. E também na sala de aula, como eu disse, as imagens, né? Vão mostrar os vídeos, vão mostrar coisas mais concretas para ele. Então, é uma maneira que o professor vai ter de estar chegando mais rápido no conhecimento desse aluno, né? Além, é claro, do intérprete, né? Que vai estar Sim, interpretando tudo, mas o visual, o máximo que o professor regente puder estar passando, né? Através de vídeo, igual eu estou falando, através de cartazes,
quanto mais visualmente ele passar para esse aluno, melhor ele vai ter esse melhor conhecimento, né? Então, assim, por exemplo, eu não digo só dentro da sala, igual eu disse, que se um aluno quiser estar indo no banheiro e às vezes ele não sabe onde é a cozinha, já tem a plaquinha de cozinha da secretaria, é muito importante, né? Que a gente que para ele se localizar e perceber que ele está incluído ali naquele espaço, né? Entendi. Uma forma que eu vejo dos intérpretes trabalhar também é a questão de incluir a turma, aprender também a língua deles, porque não é só aquele aluno na sala, ele vai ter a interação com as outras crianças, com os outros alunos, com os outros colegas deles, né? Então, é muito importante sensibilizar também os colegas a estar aprendendo a sua língua, porque, além de que podem ser grandes amigos, pode também, às vezes, entender melhor do que a gente que é professor, É né? verdade. E eles, então, assim, ajudam muito, ajudam bastante. Então, a gente tem, assim, histórias, né, de alunos também surdos que não tiveram tanto apoio, que infelizmente deixaram a escola, né, que Sim. às vezes não teve, agora sim que a inclusão lá vai caminhando devagar, né? Então, tempos atrás, eles até que se autorizavam intérprete para essas crianças, eram difícil. Então, essas crianças às vezes ficavam ali sem entender o que estava se passando e não conseguia continuar na escola, né? Então, depois que. Aí sim, agora já estão caminhando, passos bem curtos, né? Mas lá vai devagarinho. E isso é muito importante, porque quem achar, sim, que tem essa vontade mesmo de dar continuidade num curso como esse para ser intérprete, é muito interessante, porque muitas e muitas vezes o Estado solicita, né, a vaga, oferece, quer dizer, a vaga, solicita um profissional para trabalhar com essas crianças e não encontra, né? É. E aí essas crianças ficam tempos e tempos sem aula, aguardando esse profissional, né? Então, assim, a gente vê que quanto mais pessoas engajarem nesse ramo, vai ser de melhora para eles, não só nas escolas, né? Nas igrejas, Sim. nos estabelecimentos, né, públicos, que é muito Sim. importante. Quantas pessoas, às vezes, quantos que eu conheço muitos surdos que não têm uma uma sessão psicológica a seu favor, né, por exemplo, como que ele vai conversar com uma psicóloga que não entende Libras? Né? É Então, aqui verdade. eu acho que só temos uma pessoa. Então, assim, é muito importante. Qualquer que for a sua profissão, seria interessante fazer, sim, o curso de Libras. Porque Sim. é uma outra língua, né? É muito gostoso de estudar, né? Mas tem que ter contato, para não esquecer. É verdade. Professora Lourdes, para a gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem para os alunos da pós-graduação em docência? Eu quero sim. Eu sou assim, sujeita assim, muito a falar nessa área né, de educação especial, que eu gosto muito, né, dessa área. E o amor que a gente tem por esses alunos, que é mais importante ainda. Por quê? Quando eles vêm dando esse resultado para a gente do trabalho nosso, não tem mais nada que pague. Não precisa, Verdade. né? Então, quem tem essa vontade e quer seguir mesmo este caminho, que continue. São muitas barreiras, muitas dificuldades, continuar estudando sempre, que nunca deve parar, porém, o reconhecimento das famílias, dos alunos, é mais importante que tudo. Então, se você tem vontade, se você tem esse amor,
quer continuar nessa profissão, quer seguir adiante, vai com todas as forças, porque emocionalmente, pessoalmente, é o que nos ensina demais. Eu aprendo muito, todos os dias. Trabalho na sala de recursos há 10 anos. E, assim, nunca me arrependi, né? Graças a Deus, eu sempre tenho bons frutos do meu trabalho. Então, é o que a gente faz com carinho, que a gente faz com amor, sempre é assim que a gente recebe. Então, que vocês tenham força, garra para continuar, se querem assim, né? Experimentem, né? E eu espero, né, algum dia encontrá-los aí, né, no ramo, quem sabe. Claro. Professor, eu agradeço muito por você ter aceito o convite para essa conversa, tá bom? Eu que agradeço, né? Espero ter compartilhado um pouquinho, né, com vocês. Claro. Foi E, ótimo. e estarei aí no que precisar, tá Muito bom? obrigada, professora.